Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Presta atenção o que hoje a palavra do Senhor tem para nos revelar. E a palavra hoje está no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 5. E a palavra nos diz assim: Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. A palavra do Senhor, ela já começa nos revelando que existia um homem nesta terra. Ele não passou por esta morte, a morte que todos nós iremos passar, a morte do corpo natural, esta morte da carne. E por que ele não passou por esta morte? Porque a palavra diz que Deus se agradou dele. Deus se agradou tanto dele que não quis que ele passasse por esta morte. E Deus disse: eu vou levá-lo para mim. Então, a palavra diz que ele obteve um bom testemunho, agradando a Deus. E no verso 6, no verso seguinte, a palavra vai nos revelar o que é que agrada a Deus. O que foi que Enoque fez, o que era que Enoque tinha, que agradou tanto a Deus. E o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos ter para agradar a Deus. E a palavra no verso 6 vai nos revelar por que foi que Deus se agradou tanto de Enoque e por que é que Deus se agrada tanto daqueles que se achega a Ele. Existe algo que agrada a Deus. Não é qualquer coisa que a gente faz que agrada a Deus, mas existe algo que agrada a Deus. E no versículo 6, Hebreus 11, verso 6, nos revela o que é que agrada a Deus. E a palavra diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então era isso que Enoque tinha, fé. A fé de Enoque foi tão grande que Deus levou-lo. Deus não quis que ele passasse pela morte. Por quê? Porque Enoque agradou a Deus através da sua grande fé. Enoque foi um homem que teve grande fé. E ali o próprio Deus o levou, o arrebatou para ele. Ele não passou pela morte por causa da fé. E a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que a gente tenha fé. Mas que fé? Porque se a gente for conversar com as pessoas, todos têm fé em Deus. Mas povo de Deus, igreja de Deus, não é essa fé. Não é qualquer fé. Naquela época, Enoque teve uma grande fé em Deus, porque a palavra diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E preste atenção, igreja, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Então, existe uma recompensa. Quando a gente crê em Deus, a gente precisa acreditar que existe uma recompensa para cada um de nós. E qual é esta fé que é necessário nós termos? É uma fé espiritual. Porque existe muita fé aqui na Terra. Tem pessoas que têm fé que vai ter um bom trabalho, tem pessoas que têm fé que vai comprar um carro, tem pessoas que têm fé que vai ter uma boa casa, tem pessoas que têm fé que vai ter um bom relacionamento, um bom casamento, uma boa esposa, um bom esposo, bons filhos. Tudo isso é importante na nossa vida. Sim, é muito importante. Essa fé, essas motivações de fé que a gente tem, isso é muito importante. Mas esta fé que nós temos, terrena, natural, esta fé carnal, ela não nos leva para o céu. E qual é esta fé que a palavra quer que nós tenha? A palavra diz, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa. Existe recompensa. Mas essa recompensa que ele está falando aqui não é eu comprar um carro, comprar uma casa, ter um bom relacionamento, ter filhos bons. Não é esta fé. Esta fé é importante, muito importante. Mas essa fé é uma fé espiritual, a fé que Ele quer que eu tenha. Que Ele vai me recompensar através da fé que eu tenho nele. E qual é a fé que eu preciso ter em Deus?
que Deus é poderoso, que Deus pode fazer, que Deus mandou Jesus Cristo para me comprar, para nos salvar. Quando eu olhar para Cristo, eu tenho a fé que Ele fez por mim. Na cruz do madeiro, quando Ele falou, está feito, está consumado, Ele pagou os meus pecados. E através do sangue do Cordeiro, todos que se aproximam de Deus tenham fé que o sangue do Cordeiro purificou, limpou, lavou por dentro o ser humano. É essa fé que nos leva para o céu. A fé em Jesus Cristo. A fé no poder de Deus que é Jesus Cristo. A fé na sua palavra que revela o poder de Deus, que revela o poder de Jesus Cristo, que revela aquilo que Ele fez por cada um de nós. É essa fé que nos leva para o céu. É essa fé que Deus se agrada. É muito importante essa fé que nós temos aqui na terra. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Mas essa fé que nós temos aqui para essa terra, essa fé natural, essa fé carnal, ela precisa de obras. Se eu quero uma boa casa, eu preciso trabalhar muito para que eu tenha uma boa casa. Se eu quero ter um bom trabalho, eu preciso me esforçar muito para que eu tenha um bom trabalho. E as outras coisas mais. Mas a fé em Deus é diferente. Não precisa de obras. Não precisa que eu faça, porque Ele fez por mim. Ele fez por mim todas as coisas. Ele só quer que eu creia. E é necessário, igreja de Deus, povo de Deus, a gente todos os dias pedir ao nosso Pai, Senhor, me capacita para que eu creia na Tua palavra. Dai-me a revelação da Tua palavra. Ilumina os olhos do nosso coração para que a gente possa enxergar a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu amor na vida de cada um de nós. Porque é essa fé que Deus quer. É essa fé que Ele se agrada. É essa fé que vai nos levar para o céu. A fé espiritual. A fé que Jesus Cristo nos comprou. Somos dele. A fé que o Espírito Santo do Senhor está conosco, que somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E se nós temos o selo de Deus, não existe outro selo para aquele que está selado por Deus. O selo é de Deus. E Deus sabe a quem dá o seu selo. Então, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, compreenda, entenda. O que agrada a Deus não é uma fé qualquer. Não é eu tenho fé, sim, todos nós temos. Mas é uma fé em Jesus Cristo. Ele veio para esta terra. Ele comprou um povo aqui nesta terra. E a palavra diz assim, ó, todo aquele que crê já tem. Não é que vai ter, já tem a vida eterna. Aí vem o que e crê em quê? Em qualquer coisa? Não. Crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos perdoar, para pagar os nossos pecados, e Ele pagou. Crê que estamos livres, libertos de quê? Das trevas, do pecado, da maldição da morte. Nós precisamos crer nisso. E é isso que Deus se agrada. Porque a palavra diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. É preciso crer. Que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele fez, que Ele faz, que Ele nos sustenta, que Ele nos guia, que Ele nos fortalece, que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa base, que Ele fez e faz tudo por nós. Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele nos libertou, que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, existe uma recompensa para todos aqueles que buscam a Deus. E que recompensa é essa? A vida eterna. A palavra também diz que nós somos herdeiro. Herdeiro de quê? Aqui da terra? Não. Herdeiro do reino dos céus. Herdeiro de um reino que está invisível. Nós não temos possibilidade de vê-lo agora. Mas se a palavra diz, eu acredito.
E a partir do momento que esta carne tombar, que este corpo tombar, o Espírito de Deus que mora e habita em nós, nós iremos ver esse reino. Nós iremos ver Deus face a face, porque a palavra diz. E se ela diz, eu creio. E se ela diz, eu acredito. Então, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, creia em Jesus Cristo. Creia no poder de Deus que é Jesus Cristo. Creia que Ele pagou os seus pecados. Creia que Ele lavou e purificou cada um de nós. Mas a palavra diz que é necessário crer. A palavra diz que é necessário confiar. A palavra diz que é necessário acreditar. E quando isso acontece na vida de cada um de nós, a palavra diz que somos selados com o Espírito Santo do Senhor. E quando nós somos selados, o que é um selo? É um carimbo. Você tem dono. Você é de Deus. Você é filho de Deus. Se tornou herdeiro de Deus. Filho de Deus. Você saiu de um local de escuridão e agora está nas mãos do Pai. E pode ter certeza que Ele quer o melhor para cada um de nós. Só precisamos crer, acreditar no poder de Deus, que é Jesus Cristo, e a sua palavra que está em nossas mãos. Para quê? Para nos ensinar e nos revelar todo o poder de Deus que se encontra em Jesus Cristo através da sua palavra. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor. Creia e acredite que somos filhos de Deus. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse desta palavra.